A delegação colorada segue na preparação para enfrentar o Flamengo no próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, informações e movimentos importantes do bastidor acontecem. O Inter faz uma proposta para a renovação contratual de um jogador que tem o vínculo se encerrando ao final desta temporada. Fernando avalia a possibilidade da sua permanência no clube e a manutenção da sua carreira como jogador, mas o movimento do Inter para manter o atleta em Porto Alegre já foi feito. Enquanto isso, Taison, ex-internacional e atualmente no PAOK da Grécia, deu uma entrevista mostrando interesse em retornar ao Colorado. Entretanto, esta negociação já é praticamente descartada. A gente fala também sobre a preparação do Inter e o foco nos primeiros 5 jogos dessa temporada e nos primeiros 60 dias antes da parada do Mundial de Clubes. A cobrança pública feita pelo presidente do Flamengo em relação aos valores devido em função da compra de Thiago Maia. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 22 de março de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado. A gente começa falando sobre o treinamento que aconteceu no CT Parque Gigante. De novo, os portões fechados. Aos poucos, o técnico Roger Machado vai aprofundando a semana de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro que acontece no próximo sábado contra o Flamengo. O Inter tem desfalques, 4 deles, que estão na data FIFA e não estão participando das atividades no CT. O goleiro Rocher e os atacantes Carboneiro, Borré e Ener Valencia, mas os treinamentos acontecem normalmente no CT Parque Gigante, preparação rolando para este jogo de sábado, que deverá ter pelo menos um desses 4 jogadores como titular, ou 2, Carboneiro e talvez o Borré ou o próprio Ener Valencia na partida de sábado, tá? Mas, na tarde deste sábado, eu gravei um vídeo aqui no canal repercutindo uma informação concedida pelo presidente Alessandro Barcelos, que em entrevista para o jornal Zero Hora falou sobre uma conversa que teve com o Roger Machado sobre a prioridade que o Internacional vai dar para a primeira parte desta temporada de Campeonato Brasileiro, Libertadores e também Copa do Brasil. Existem 60 dias antes da parada do Mundial de Clubes e o Inter entende que este período de 60 dias é fundamental para estabelecer em qual posição o Inter vai brigar na tabela do Campeonato Brasileiro e brigar por títulos nessas competições. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde deste sábado, é só conferir aqui no canal que eu falo um pouco sobre a projeção que o Internacional faz para esse começo de Libertadores, de Copa do Brasil e também de Campeonato Brasileiro, tá? Mas eu quero trazer informações sobre mercado da bola e sobre renovações contratuais que podem acontecer. Volante Fernando tem contrato com o Inter somente até o final do ano. E claro, uma das referências do elenco, um cara que gosta de muito prestígio no ambiente colorado, uma das lideranças, um dos melhores jogadores do plantel do Inter, mas tem contrato somente até o final do ano. E o Inter já faz um movimento para o Fernando para buscar a renovação contratual deste jogador. O Inter fez uma proposta para o Fernando, ou sinalizou ao Fernando, que quer renovar o contrato por mais 1 ou 2 temporadas. E a resposta do Fernando, ela não foi uma resposta positiva imediatamente. O Fernando pediu calma e disse que vai tomar essa decisão lá na frente, porque o Fernando cogita e vai analisar se vai seguir jogando futebol depois desse contrato ou se ele vai parar e se aposentar, apesar de estar em grandíssima forma. Ele comunicou isso aos dirigentes do Internacional e disse que lá na frente ele vai dar a resposta, mas o Inter buscou este movimento de ampliar o contrato com o Fernando e ainda não houve uma resposta por parte do jogador, tá? Enquanto isso, existe outro jogador que está interessado e desejando retornar ao Inter. Eu falo de Taison, meia que atualmente está no PAOK da Grécia. O Taison tem 37 anos, tá, já completados nessa temporada. E ele, em entrevista ao Voz do Gigante, disse que o ambiente do Grenal, vencido no estádio Beira-Rio, dá a ele uma vontade de estar em campo, uma vontade de estar vivendo este ambiente de perto do Internacional. E diz que sonha com isso, deseja em voltar com esse é, ambiente do Internacional.
O Tyson tem contrato com o PAOK da Grécia até a metade do ano. Ele faz uma boa passagem por lá, foi campeão grego, é titular absoluto do PAOK, tem 7 gols nessa temporada, mas não deve vir para o Internacional, tá? Só no meio do ano, para reserva do Alan Patrick, não seria um jogador que ganharia muito pouco, e o Inter já entende que contratou o jogador para essa posição, que é o Oscar Romero, que chega justamente para ser um reserva do Alan Patrick. Então o Inter não vê como plausível este movimento em relação ao Tyson, não é um movimento que deve acontecer nessa metade da temporada, mas o jogador demonstrou interesse em retornar ao Internacional. Uma última informação vem lá do Rio de Janeiro, tá? Porque o BAP, que é o presidente do Flamengo, ele, em uma reunião com conselheiros do clube, falou sobre a dívida que o Internacional possui com o Flamengo em relação a Thiago Maia, que é um volante contratado pelo Internacional, 4,5 milhões de euros, e que o Inter não pagou as 2 primeiras parcelas, o que dá em um valor de 700 mil euros aproximadamente, tá? E em um discurso, o BAP, que é o Luiz Antônio Batista, falou a respeito desta dívida, tá? Falou a respeito da dívida que o Inter tem com o Flamengo. E disse que não deva ao Flamengo que a gente expõe o seu nome. Temos que sanar esse tipo de atitude. Não faço acordo nenhum, nem dou desconto. E aí o presidente revelou que teve uma inadimplência de 56 milhões de reais de outros clubes que devem ao Flamengo e que nenhuma ação fosse tomada. E aí isso fez com que houvesse, a partir da nova gestão, que é a do BAP, um endurecimento maior na cobrança dessas dívidas, como a do Internacional. Inclusive por isso que o Flamengo não aceitou a negociação entre Inter e Santos pelo Thiago Maia, porque ele disse depois, eu só iria trocar de um devedor ruim para outro. Não, a gente endureceu a negociação, que é para mostrar que essas situações precisam ser levadas a sério. Uma bronca do Flamengo, que é pública em relação ao Internacional por esses valores, e que teve uma repercussão lá no ambiente político rubro-negro com a fala do presidente do clube, tá? Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? KTO.bet.br, a nossa casa de apostas, tem Nations League nesse domingo, tá? Eu vou passar algumas odds aqui porque tem jogos gigantes, como por exemplo um jogo que envolve 7 títulos mundiais, 8 títulos mundiais, Alemanha e Itália. Odd da Alemanha 1,74, empate 3,8, Itália 4,7. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!